Tenho cuidados, não tenho temor do que me espera aqui. Confio somente em meu Salvador, pois sei que Ele cuida de mim. Vivo por fé, sim, vivo por fé em meu Salvador, Não temerei, me guarda o Senhor, me guarda o Senhor. Olá, a paz seja com você. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar uma mensagem cujo tema é: casamento é uma aliança e não um contrato, baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de 1 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Casamento é uma aliança e não um contrato. Casamento é uma instituição criada por Deus, e o plano de Deus para a união conjugal é um homem e uma mulher, até que a morte os separe. Portanto, Jesus diz que ninguém separe o que Deus uniu, afirmando que Deus é quem une todo o homem e mulher que decidem, escolhem o caminho do casamento. Se desejamos mostrar nosso valor à instituição que Deus criou, precisamos voltar urgentemente ao plano original de Deus, que já mostrou que é o único que funciona e preserva a humanidade. Casamento é uma aliança e não um contrato. Portanto, siga o plano idealizado por Deus para o casamento, para a família. Jesus nos ensina que o plano foi idealizado na criação. Portanto, antes de qualquer instituição existir. E a partir do primeiro casal, ele espalhou a humanidade, multiplicou a humanidade por meio da relação de um homem e uma mulher. Deus criou os seres humanos e providenciou o casamento para ser uma relação estável para o relacionamento sexual ou a intimidade do casal.
Na discussão com os fariseus, nesse momento, Jesus usa ou cita Gênesis capítulo 2, onde fala da criação e o plano original de Deus para rebater a má interpretação deles, dos fariseus, de Deuteronômio 24, de 1 a 5, que está na lei de Moisés, e diz, Deuteronômio 24, de 1 a 5, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe der lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem, que tomou para ser por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Consequentemente, a lei simplesmente diz, se ocorrer isso, então faça aquilo. E aqui fica claro que a lei está protegendo a mulher dos abusos dos homens, que achavam que poderiam fazer o que quisessem naquela ocasião. Mas também aqui, Jesus mostra, ou ele nos ajuda, demonstra que não se deve buscar motivos para a separação, mas ter clareza, ou buscar clareza da vontade de Deus para o casamento que é indissolúvel e permanente, baseado na criação. A pergunta, é correto se divorciar, ou é esse o plano de Deus, recebe de Jesus um sonoro, a pergunta, né? É correto se divorciar? Recebe um sonoro não, pois isso fere o propósito divino para o casamento, instituído na criação, e traz desordem e caos, tanto para a família como para a sociedade. Jesus cita especialmente Gênesis 2, verso 24, e nos lembra que casamento é deixar e seguir. Deixar os vínculos anteriores de dependência material, emocional e espiritual para se unir fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porém, o unir aqui está mais ligado à questão sexual que transforma os dois em uma só carne. O verbo unir pode ser traduzido como juntar ou colar, como se o ato sexual fosse a cola dentro do matrimônio, dentro do casamento, que atrai e une os cônjuges numa só carne. Portanto, se está colado, como descolar, como desgrudar, como desfazer essa união? Por isso o casamento é indissolúvel e permanente. E por isso também o verso 9 é um mandamento absoluto de Deus dado por Jesus, que diz, portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Portanto, a desobediência é uma violação da ação divina que criou o casamento, que une homem e mulher, que escolheram esse caminho e certamente, indo contra esse caminho, cada um será julgado de acordo com as suas próprias
decisões. O plano de Deus para o casamento não é um ideal utópico, ou seja, que está fora do nosso alcance, mas uma realidade para quem deseja, de forma irrestrita, obedecer à vontade do Criador. Casamento é uma aliança e não um contrato. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. A conversa de Jesus com os fariseus acontece justamente quando ele chega à Judéia e começa a ensinar a multidão. Os fariseus chegam para atrapalhar, fazendo uma pergunta difícil, não para aprender, mas para tentar colocar Jesus numa contradição com a lei de Deus. Jesus responde com outra pergunta, e a resposta deles revela a intenção, que querem colocar em conflito, Jesus em conflito com a lei de Deus. Porém, Jesus deixa claro que a concessão dada em Deuteronômio 24, que lemos, tinha como razão a dureza de coração deles, que eram o povo de Deus. Portanto, um sinal de rebeldia e teimosia, porque isso nunca foi a vontade de Deus em todos os tempos. O que havia sido revelado na criação do homem e da mulher, no início do casamento, ou no início da criação, sempre foi a vontade de Deus. De forma prática, Jesus está dizendo que a moralidade sexual deve fazer parte da vida daquele que deseja segui-lo, e que a prática sexual se restringe ao casamento, e que o casamento é único, portanto, indissolúvel. Os prazeres sexuais estão destinados à vida conjugal ou o casamento. Viva como Deus ordena e preste atenção nas palavras de Jesus. O que Deus uniu, ninguém o separe. Não importa o que a sociedade pensa ou o que a lei civil diz, pois nenhuma regra ou lei humana está acima da lei divina. E precisamos ter em mente que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É o que está escrito em Atos 5:29. Divórcio separa o que Deus uniu e, portanto, é uma transgressão da lei de Deus. E 1 João 3,4 nos diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Seguem alguns princípios que podem blindar seu casamento a fim de que ele se torne a prova de divórcio. Primeiro, casamento é uma aliança e não um contrato. Vivemos em uma época onde tudo é descartável, mas não podemos trazer essa mentalidade para a instituição divina. Portanto, encare o casamento como uma aliança contínua e duradoura, e não como um contrato com prazo de validade, como muitos têm tratado. Segundo, casamento tem papéis pré-definidos. Perceba que Jesus buscou a base sólida para um casamento duradouro no princípio da criação. É lá que nós temos a união de um homem e uma mulher, com papéis pré-definidos, tanto para o marido como para a esposa. Quem segue a direção de Deus mantém-se firme e unido até o final. O homem criado primeiro é o responsável pela família perante Deus.
em termos materiais e espirituais. Ele foi criado para cuidar, proteger e sustentar sua esposa, sua família. A mulher que tem Jesus como Senhor procura apoiá-lo como uma auxiliadora idônea, plenamente capaz. A mulher que se sente cuidada e protegida tem prazer em apoiar e auxiliar seu marido. Terceiro, aprenda a matemática de Jesus, onde 2 se tornam 1. Por isso é impossível a separação perante Deus, a não ser pela morte. Os discípulos, ao interrogarem Jesus sobre o assunto, não pensaram no princípio. Por quê? É óbvio, eles aprenderam com os líderes religiosos de sua época, os fariseus e mestres da lei, o que eles ensinavam sobre o assunto. E 2 escolas rabínicas se destacavam naquele período, naquele momento. Um rabino chamado Hilel e outro Shammai, onde um dizia divórcio por qualquer motivo e o outro dizia não, divórcio só em caso de adultério. É óbvio que o primeiro pensamento era o mais popular e mais aceito, assim como hoje, porque desvalorizavam a instituição divina. Jesus, ele não fica nem de um lado e nem do outro, mas ele recorre ao princípio. Portanto, ele não traz um pensamento novo, mas resgata o que era desde o princípio da criação. Por isso, de uma forma bem simples, objetiva, cristalina, ele diz: casamento feito na presença de Deus, divórcio, acompanhado de divórcio e novo casamento é igual a adultério. Portanto, pense bem antes de pensar na solução mais fácil. Siga os ensinamentos de Jesus. Quarto, valorize a instituição criada por Deus. O valor que damos ao casamento pode restaurar o amor que muitos julgam que acabou e esquecem as promessas que fizeram no altar, onde foram unidos por Deus e não pelo ministro que realizou a cerimônia. Sempre que tenho o privilégio de realizar uma cerimônia, deixo claro para os nubentes que é Deus quem os une e não eu. Quinto, não interprete a Escritura do seu jeito, mas fique com o que está escrito e peça ajuda a Deus para obedecer. O ensino de Jesus choca porque é claro e objetivo e só interpreta quem não deseja obedecer ao que compreendeu claramente. Na conversa com os discípulos, Jesus reafirma a permanência do casamento, recusa a permissão do divórcio e declara que um novo casamento, após o divórcio, se torna adultério, porque as relações sexuais se tornam ilícitas, portanto, pecado perante Deus. Lembre-se que pecado é a transgressão de um mandamento claro e objetivo. Se uma pessoa já está ligada a outra pelo casamento, não tem como unir-se com o outro. Só traz confusão e caos para a vida. Sexta, responsabilidade mútua. A novidade no ensino de Jesus aqui é que a mulher tem a mesma responsabilidade do homem, pois a mesma, no mundo antigo, não tinha direito algum. Portanto, deste modo, compreendendo a razão da permissão de Deuteronômio 24:1,
que regulamentava os casos existentes, protegendo a mulher de uma sociedade machista, agora Jesus traz e revela que homem e mulher são responsáveis perante Deus por suas vidas conjugais e sexuais. Por isso diz: o que Deus uniu, ninguém o separe. Como nós vamos lidar então com os casos que chegam, segundo, terceiro relacionamento, casamento? Bom, vamos lidar com bondade e misericórdia, do mesmo modo que Jesus lidou quando encontrou a mulher samaritana que já tinha tido 5 maridos e agora estava vivendo com um que não era seu marido. Leia João capítulo 4 e você vai ver essa história. Também porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas concede oportunidade de arrependimento e mudança. E como vamos lidar com os casos que surgem depois de terem aprendido a verdade? Vamos continuar ensinando o que Jesus ensinou, com o propósito de que haja arrependimento e restauração. Pois está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Se o ideal de Deus não for real para você, você ficará bravo com Jesus. Porém, ao invés de ficarmos bravos com Jesus com relação a esse ensino, devemos obedecê-lo por completo, fortalecendo nossos casamentos, a fim de que resistam às tentações e dificuldades da vida. Desta forma, entenderemos que o valor que damos ao casamento manterá o amor, mesmo quando este esfriou. Assim, teremos casamentos cada vez mais sólidos, firmados na palavra de Deus, seguindo aquilo que foi planejado desde o princípio. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você continue cuidando e preservando o seu casamento. Eu sei que tormentas virão me abalar, o brilho do sol faltará. Amigos também poderão me deixar, Jesus sempre me susterá. Vivo por fé, sim, vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, me guarda o Senhor, nas aflições ao meu lado estará, sim, vivo por fé, Ele me susterá,